Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus nas maiores alturas. Que Deus seja louvado por sua presença e que o Espírito Santo esteja com todos vocês nessa noite. Maranata! Amém. Eu cumprimento a todos também que estão assistindo a gente de casa. Esse evento aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha, está sendo transmitido pelo Adventistas Brasil, também pelos meus canais no YouTube, no Instagram. E agora está aquele momento que você pode participar conosco aí de onde você estiver, do Brasil ou do exterior. Deixe o seu comentário, convide outras pessoas lá, manda aquela mensagem no WhatsApp lá para os seus parentes, para que possamos falar da palavra de Deus, todos aqui, quase 16 ou 17 mil jovens, e você também de qualquer lugar do Brasil, da América do Sul, do exterior, de qualquer lugar do mundo. Que a graça de Deus esteja com você. Muito bem. Melhorou agora o som? Assim, né? Então tá bem. Pessoal, eu fico muito feliz de ver vocês aqui nessa noite, animados, entusiasmados, porque eu quero confessar uma coisa. Às vezes dá muito medo do que está acontecendo hoje para assediar a juventude e tirar a juventude dos caminhos do bem. Se eu pudesse expressar o meu desejo, a minha vontade é que Jesus regresse a esse mundo antes do final desse ano. Porém, se o Senhor demorar mais alguns anos para voltar, olhando para vocês eu fico feliz porque a gente tem para quem passar o cajado para continuar a pregação do Evangelho. Glória a Deus por isso. E enaltecendo a palavra de Deus, eu queria pregar para vocês hoje sobre a Bíblia como instrumento de comunicação com Deus, de comunicação com o nosso Criador. E nesse momento eu quero falar com vocês como conhecer a Deus a partir das Escrituras, através da palavra. Mas já que eu falei dos problemas que hoje assediam a juventude, como o mundo hoje está tendo cada vez mais um distanciamento das coisas de Deus, eu quero que vocês prestem atenção no início desse sermão, num vídeo. Um vídeo gravado na Alemanha. Está em alemão, mas estará legendado. E você de casa pode participar também, pode assistir com atenção. Vejam que ironia. A Alemanha, que nos deu a Reforma Protestante em 1517. A Alemanha, que produziu tantos tratados teológicos, que tem as maiores faculdades de teologia do mundo. Como a Alemanha hoje não conhece mais a palavra de Deus. Vejam uma entrevista que foi feita no Natal, junto com vários alemães em Berlim. Preste atenção nessa matéria. Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Er rückt immer näher, der heilige Abend. 11 Tage noch bis Weihnachten. Die einen im Stress, die anderen genießen. Leckeren Glühwein und die vielen schönen Lichter. Da können schon mal ein paar Erinnerungslücken auftreten. Irgendwie soll es jedenfalls was zu feiern geben. Doch stopp, was soll das Ganze eigentlich? Und warum feiern wir nochmal? Das weiß ich auch nicht. Da bin ich, geschichtlich bin ich raus, kann ich nicht sagen. Also Jesus wurde geboren von der, wie war das, Maria? Oder war das Eva Maria? Ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn die Mama von ihm? Die drei heiligen Könige haben ihn auf jeden Fall gebracht, Leute, ne, wie ihr das hier seht. Und, ja. Wie bitte? Die haben ihn gebracht, natürlich. Why? I don't know, just for party, food, eat, like celebration. Weil das dazugehört. Einmal im Jahr. Und dann der Weihnachtsmann kommt. Danke. Weil das ein Fest der Gemütlichkeit ist. Deswegen feiern wir Weihnachten. Nee, danke, ich weiß es nicht. Ich komme nicht aus Hamburg. Weihnachten ist ein wichtiger Fest, wie Christus gestorben. Warum feiern wir Weihnachten? Oh, kann ich nicht sagen. Familie kommt zusammen, es ist eine schöne Zeit, die Vorfreude, alles drumherum, Weihnachtsmarkt. Warum? Ja, wie jedes Jahr immer.
Ja, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Ja, weil das so ist. Weil das so ist, ja. Und freie Tage. Entschuldigung, wissen Sie, warum wir eigentlich Weihnachten? Oh ja, gute Frage. Nee, das kann ich Ihnen nicht sagen. Keine Ahnung? Nee, keine Ahnung. Nein. Also mit der Kirche habe ich es nicht und sonst wüsste ich auch nicht. Bin ich heute gar nicht darauf vorbereitet, um mir das zu beantworten. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Weil es Tradition ist. Weil ich so gelernt habe, macht man schon immer so. Jesus Christus geboren wurde. Ich weiß es nicht. Mein Gott, können wir nicht was über Ostern reden? Wie war es denn mit Ostern? Ostern war schön. Eier waren lecker und so. Das war's. Tschüss. Ja, tschüss. É triste, não é? Vocês entenderam? Eu não estou falando de um país de maioria budista, confucionista, islâmico. Estou falando de um país de maioria cristã que não sabem mais nada de cristianismo. Alguns chegam a dizer que estamos vivendo num período pós-cristão. Mas em nome de Jesus, nossa juventude não deixará, porque vocês vão enaltecer a Bíblia. Vocês vão pregar a palavra de Deus sob o poder do Espírito. Como Deus se comunicava no passado? Nós sabemos que Deus falava com muitos patriarcas através de sonhos, visões, aparições divinas. Mas um dia Deus resolveu deixar a sua revelação por escrito. Ele chegou a Moisés. Daqui a pouquinho vocês vão entender porque eu falei Maomé. Ele chegou a Moisés e deu uma ordem para Moisés que está em Êxodo, capítulo 31, versículo 27. Embora esteja projetando ali, eu vou abrir na minha palavra aqui. Livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 27. Estou achando que a passagem está errada. Vou citar como está aqui. Não está? Escreva estas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança com você e com Israel. Deus deu essa ordem para Moisés para que ele escrevesse a palavra dele. Depois vocês confiram o texto correto aí para mim. Deus ordenou a Moisés a escrever. E agora eu vou contar um segredo arqueológico para vocês. Deixem-me fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam em coro. Em que universidade Moisés se formou? De qual país? Responderam, qual? Egito. Então Moisés sabia ler e escrever muito bem em que língua? Língua faraônica. Moisés saberia escrever usando hieróglifos como esses complicados aí. Quando Deus apareceu para Moisés lá no deserto e deu a ordem, escreva tudo o que eu mandar para você, era mais prático que Moisés escrevesse em língua faraônica, concordam comigo? Mas Deus falou, não, você não vai escrever na língua dos faraós. Você vai escrever na escrita dos faraós. Você vai escrever nem na língua dos faraós, nem na escrita dos faraós, mas numa escrita rudimentar que está surgindo agora aqui no deserto. Por volta de 1800 a.C., 400 anos antes de Moisés, apareceu no deserto do Sinai um tipo de escrita rudimentar de pessoas simples que trabalhavam em minas e que não tinham condições intelectuais de escrever de maneira tão bonita e tão sofisticada como os egípcios. Essa escrita, ela não era em forma de desenhos complicados, mas ela era em forma de letras. Aqui nós temos o lugar de Sarabit Hadim, onde essa escrita foi encontrada. E eles escreviam de maneira muito simplória, usando apenas sons. Eu vou mostrar para vocês aqui como era essa escrita bem simplória que eles utilizavam. Enquanto os egípcios desenhavam o boi de maneira toda sofisticada, esse pessoal fazia o boi mais infantil. Vocês estão vendo ali, olha? Faziam o boi
Depois fizeram o boi mais simples ainda. Depois transformaram o boi num triângulo deitado com as orelhinhas. Esse boi virou a letra Aleph. E o som dessa letra é que eles imaginavam o boi fazendo um som de ó, ó. Essa letra virou o alfa e virou a letra A. Na época que Moisés estava no deserto, quem escrevia assim eram pessoas não totalmente letradas, pessoas simples, que não sabiam escrever como a sofisticada escrita dos egípcios ou dos sumerianos. Então Moisés, obedecendo a ordem de Deus, escreveu o Gênesis nessa língua alfabética simplificada. E qual foi a vantagem disso? Eu vou mostrar para vocês. A vantagem é que, se Moisés estivesse escrito na língua dos faraós, teríamos que esperar até 1822 para François Champollion decifrar a língua egípcia e podermos ler o livro do Gênesis. Somente em 1822 a língua dos faraós foi decifrada. Somente em 1846 a escrita cuneiforme foi decifrada por Rawlinson, o outro sujeito que está ali. Em outras palavras, se Moisés houvesse escrito Gênesis na língua sofisticada, na escrita sofisticada dos egípcios ou dos sumérios, dos mesopotâmios, teríamos que esperar até o século XIX para poder ler o que Moisés escreveu. Mas como ele escreveu na língua rudimentar dos trabalhadores do deserto, essa forma de escrita nunca perdeu a sua forma de ser lida. E assim a Bíblia foi preservada. Deus é maravilhoso. A maneira como Deus trabalha é fantástica. Como diz Marcos capítulo 13, verso 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Outro texto bíblico que corrobora com isso e que nós podemos ler também é o texto de 1 Pedro capítulo 1, 24 a 25. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Há 2000 anos isso foi escrito e nós continuamos aqui anunciando para vocês a mensagem do evangelho e pregando, e pregando, e pregando até que ele venha com poder e grande glória para nos levar ao céu. Não é à toa que um teólogo chamado Theodor Beza, do século XVI, disse que a Bíblia é uma bigorna que quebrou muitos martelos. Isso é fantástico. Tem um outro autor, um teólogo chamado Hans Balthasar. Ele sugeriu, e claramente não sem provas históricas, que os primeiros cristãos eram considerados perigosos para o Império Romano, que estava nas últimas sem perceber. E portanto os cristãos foram perseguidos, pois desde o início o cristianismo foi visto como uma revolução total e altamente perigosa. Agora hoje o cristianismo está novamente sendo questionado. A geração na qual vocês vivem está de novo querendo acabar com a Bíblia como aconteceu no passado. Vou dar só um exemplo para vocês do que está nesse momento se passando em vários países do mundo e também no Brasil. Vejam mais esse vídeo aqui. Jovens universitários destruindo a Bíblia em público, blasfemando contra a Bíblia, queimando a Bíblia. Vejam. Eu gostaria que esse vídeo que eu estou mostrando fosse uma coisa incomum, que só aconteceu uma vez e nada mais. Porém, infelizmente, professores com ideologias perigosas estão tentando fazer a cabeça dos alunos nas universidades. Até pregadores estão tentando desfazer aquilo que você aprendeu na sua infância. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, do fundo do meu coração. Os irmãos que vieram de países hispanos, como Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru, Chile,
Equador. Talvez não acompanhem muitos canais do Brasil. Eu tenho tido a oportunidade de sempre falar em lugares seculares. Podcasts, programas de TV. Mas deixe-me falar uma coisa em público para vocês. Sabe o que eu prego nesses lugares que eu vou? Aquela fé que a sua avó acredita, que o seu avô acredita, que seu pai acredita e que alguns pregadores moderninhos estão falando para você esquecer que isso é coisa ultrapassada. É aquele evangelho raiz, antigo, que eu estou pregando. E eles querem ouvir. Não é modismo teológico. Não é modinha. É a palavra de Deus raiz. Não tenha vergonha da Bíblia, nem procure pregadores que estão trocando a Bíblia por filosofias baratas e incentivando você a esquecer a geração passada porque eles são ultrapassados. Não acreditem nisso, porque lá fora eles querem ouvir o que eles não têm. Eles não querem ouvir a mesma coisa que já têm. E peça ao Espírito Santo para reavivar a sua igreja. Sua igreja está morna, está chato o culto. Comece a estudar Daniel e Apocalipse e você vai ver que vai ter revolução lá dentro. Estuda Daniel e Apocalipse e a sua igreja vai animar. Não precisa nem ter uma banda muito estruturada. Nada contra a música. Mas o reavivamento vai vir pelo estudo da palavra. Não é por inovação. Não é por uma coisa cada vez mais pirotécnica. É pelo estudo da oração, oração e jejum. E desejo que Jesus volte. Esse livro, a Bíblia, pode ser rasgada por aqueles adolescentes. Mas isso já aconteceu no passado. Eu contei pelo menos 30 decretos que tentaram proibir a Bíblia de ser lida no todo ou em parte. Vou contar apenas uma ironia para vocês. Eu por muito tempo duvidei de uma história contada de Voltaire. Que Voltaire, o grande pensador deísta, dizia que a Bíblia era um livro ultrapassado. E curiosamente a casa de Voltaire se tornou um depósito de Bíblias. Eu parei de falar isso por um tempo, porque muitos ateus debochavam disso, falando: Voltaire nunca falou isso, é mentira. A casa de Voltaire na Suíça nunca virou depósito de Bíblias. Até que um dia eu estava achando um artigo acadêmico sobre a vida de Voltaire. E eu descobri que Voltaire falou sim que a Bíblia era um livro que estaria acabando em pouco tempo. Existe um livro escrito por Voltaire, A Bíblia, enfim, Explicada, que ele escreveu sob um pseudônimo. E olha o que Voltaire disse nesse livro. Seu propósito ao escrever esse livro era fazer desmoronar todo o edifício do cristianismo. Escrevendo de maneira satírica e zombeteira, Voltaire declarou: o assunto agora está esgotado. A causa está decidida para aqueles que estão dispostos a valer-se de sua razão e de suas luzes. E as pessoas não lerão mais a Bíblia. O homem que escreveu essas palavras foi considerado na França e na Inglaterra um dos homens mais inteligentes do século. Um homem tão poderoso no argumento que quando ia ter debates diziam: não deixe Voltaire falar, senão ninguém vai acreditar no outro debatedor. E esse homem era inimigo da Bíblia. E foi Voltaire que falou que a Bíblia deixaria de ser lida. Mas olha o que eu descobri nesse artigo. Em 1760, Voltaire trocou La Délice, que era a casa onde ele morava, por Ferney, na França. E a casa foi então ocupada pela família Trohan. Foi nessa casa a infância de Hélène Trohan. E na década de 1830, quando Cornel Henry Trohan era presidente leigo da recém-fundada Sociedade Evangélica de Genebra, essa casa onde Voltaire morou se tornou um depósito de Bíblias. Amém? Um dos homens mais inteligentes do século previu que a Bíblia não seria lida por muito tempo. E a casa onde ele morou foi depósito de Bíblias. Deus, quando quer, usa ironia. E não somente isso. A Bíblia foi espalhada pelo mundo inteiro através das sociedades bíblicas. Sociedade Bíblica Britânica, Sociedade Bíblica da França.
Sociedade Bíblica Europeia, Americana, a Bíblia era levada a indígenas. A Bíblia sempre foi levada a todos os lugares. E hoje nós temos, pela graça de Deus, um panorama de tradução da Bíblia. A Bíblia hoje já está publicada em pelo menos, deixe-me ver aqui o número, 3.610 diferentes idiomas do mundo. 3.610 idiomas do mundo tem a Bíblia no todo ou em parte. No passado, quando a Bíblia foi perseguida, destruída, me chama a atenção que numa época antes da invenção da imprensa de Gutenberg, apesar de tantas destruições, a Bíblia é o livro que tem o maior número de cópias preservadas. Veja esse gráfico que está aí. Nunca houve na história qualquer proibição aos livros de Júlio César. No entanto, se eu pegar as Guerras Gaulesas de Júlio César, eu só tenho 10 cópias manuscritas, com uma distância de 1000 anos em relação ao original. Se eu pegar a história do povo romano de Tito Livio, eu tenho 20 cópias manuscritas, com uma distância de pelo menos 380 anos desde o seu original. Se eu pegar Sófocles, eu tenho 153 cópias. Se eu pegar a tetralogia de Platão, eu tenho 7 cópias. E assim por diante. Quando eu pego a Bíblia Sagrada, só do Novo Testamento, há mais de 5.800 cópias preservadas. Agora vejam a ironia, e eu quero que qualquer cético, qualquer ateu me explique isso. A Bíblia foi rasgada, proibida, queimada. Quem tinha a Bíblia corria o risco de vida. E mesmo assim, eu tenho mais de 5.800 cópias da Bíblia, enquanto livros que não foram proibidos, eu tenho 7 cópias, 10 cópias, 20 cópias. Se esse livro é um livro ridículo, por que ele ameaçou tanto? Se esse livro é um livro ridículo, por que pessoas deram a vida por ele? Aliás, quem em sã consciência daria a sua vida por sua interpretação de Shakespeare? Mas as pessoas têm coragem de dar a vida por sua interpretação da Bíblia Sagrada. Não é por menos que nós temos casos como o de Jacob Smithling, que foi enforcado como líder de um movimento bíblico no cantão de Lucena. E o seu cadáver foi queimado junto com uma Bíblia de Lutero. Ele foi considerado o último mártir protestante da Suíça. Por que essas pessoas têm coragem de dar a vida pela Bíblia? E nós temos hoje, novamente, tentativas de censura contra a Bíblia. A censura moderna da Bíblia encontrou resistência de grupos como Portas Abertas. Procurem depois na internet acessar a página desses grupos. Portas Abertas, Voz dos Mártires, Ajuda Mundial. São grupos que fornecem Bíblia para contrabando ou contrabandeiam diretamente as próprias Bíblias para terras onde a Bíblia é proibida. Eles enviam Bíblias para lá. Correm risco? Correm risco. E nós temos hoje 2 tipos de censuras que são colocadas na Bíblia. Nós temos países que proíbem a leitura da Bíblia, que dão pena até de morte para pessoas que tiverem a Bíblia. E temos países cristãos que também censuram a Bíblia, tentando amordaçar jovens cristãos, tentando proibir que a Bíblia seja lida em sala de aula, tentando proibir que a Bíblia seja ensinada na escola, tentando proibir que se fale de Bíblia dentro de uma universidade. A Bíblia está de novo sendo censurada, proibida. E se eu posso falar de uma fobia verdadeira, vivemos uma época de bibliofobia. Mas ainda que rasguem todas as Bíblias do mundo, enquanto você estiver vivo, a Bíblia existirá, porque ela está no seu coração, na sua mente, e você falará em suas palavras a palavra de Deus. É isso que eu quero para nós. A Bíblia não vai morrer. Eu quero mostrar para os irmãos aqui um lugar do mundo que a gente chama de janela 1040. Essa imagem que vocês estão vendo do mapa mostra os lugares do mundo onde a Bíblia é proibida, onde você pode incorrer em pena de morte ou prisão
pelo crime de ser cristão ou de cristianizar alguém. Pregar a Bíblia num lugar desse é muito arriscado. E eu fico pensando, Senhor, será que a nossa juventude está preparada? Eu já quero começar um desafio para vocês essa noite. Houve um tempo em que a Europa e os Estados Unidos mandaram missionários para a América Latina. Se você estudar a história das igrejas no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Equador, no Paraguai, nós tínhamos que receber missionários que vinham da Alemanha, vinham dos Estados Unidos, e eles fizeram um honroso trabalho e merecem o nosso respeito. Mas ironia das ironias, está chegando o tempo em que esse continente que recebeu missionários de fora, está na hora de nós mandarmos missionários para evangelizar a Europa, para evangelizar a Alemanha. Está na hora de nós mandarmos missionários para outros cantos do mundo que estão perdendo a força da palavra. E também mandar missionários para esse lugar que chamamos de janela 1040. Esse quadrante do mundo em que o cristianismo é proibido. E pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, eu, pela fé em Cristo, vislumbro aqui muitos missionários, missionárias, pessoas que com a Bíblia no coração, na mente e na boca, vão pregar para o mundo que Jesus em breve voltará, porque nós queremos ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então, virá o fim. O fim não virá quando um decreto sair. O fim não virá quando tiver guerra. O fim não virá quando tiver terremoto. Jesus, quando falou de terremotos, guerras, sofrimentos, ele falou, isto é apenas o princípio das dores. Não assustem, ainda não é o fim. Mas quando ele disse, será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, ele disse, então virá o fim. E eu quero, meus irmãos, em nome de Jesus, que esse congresso que estamos tendo aqui seja apenas um ensaio para o grande congresso do Maranata, que teremos junto ao rio da vida com Cristo e as pessoas que se converterão pelo testemunho que dermos a elas. Amém? Glória a Deus por sua vida. Um testemunho pessoal para vocês, do poder da palavra. E você que está assistindo de casa, eu tenho também um apelo especial para você. A primeira pergunta é, por que você não está aqui? Ainda há arquibancadas vazias. Há milhares de jovens aqui. Mas ainda há espaço, quem sabe, para você ocupar no próximo congresso. Não enterre o seu talento. Você que está me ouvindo de casa agora, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Em nome de Jesus, eu desafio que no próximo congresso você saia da sua zona de conforto e venha para cá, se preparar para pregar ao mundo que Jesus em breve voltará, que Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e está intercedendo diante do Pai por nós. E se sabe onde a palavra pode chegar? Eu me perguntava, Senhor, mas como é que vamos ganhar o mundo? Deus vai fazer a obra. Eu nunca podia imaginar que de um outro lado do mundo, na janela 1040, num dos países que compõem essa parte aqui, um jovem que nasceu numa região de maioria não cristã, que nasceu numa tradição não cristã, um dia ele resolveu estudar português. E por conta própria... Tá, meninas. Conheceu um dia um cristão. E conversando com ele, ele falou que o que mais chamou a atenção daquele cristão foi a amabilidade. Que ele não via muitas vezes na cultura a qual ele foi educado. E conversando com aquele cristão, ele conheceu um pastor adventista. E resolveram estudar um livro que até então ele considerava meio proscrito, chamado Bíblia. E nesses estudos,
E para reforçar o português, ele começava a buscar na internet vídeos que falavam português. Ele queria ouvir. E ele começou a achar os vídeos de arqueologia e do programa Evidências. E qual foi a minha surpresa? Um dia que eu estava num outro país, dessa região, há vários países ali, e você vai entender porque eu não estou dando nem o nome do rapaz, nem do país. Quando eu estava numa universidade, fora do Brasil, eu estava voltando já para o carro, quando um rapaz correu chamando o meu nome e não estava falando em português. E com sotaque. Eu parei, ele falou, Rodrigo Silva. Eu falei, mas como é que esse camarada me conhece aqui? Não era o Brasil. Eu não estava com brasileiros, exceto a minha esposa. E ele falou, o fulano tem que te conhecer. Ele sabe que você está aqui. Eu falei, quem é fulano? Vem comigo. Ele me pegou pela mão e me levou até um refeitório, onde esse rapaz estava trabalhando. Esse rapaz, quando me viu, começou a chorar, me abraçou e falou, olha, nós dois temos um presente para te entregar um tempão, e a gente nunca sabia qual a chance de você um dia aparecer aqui. Eu não acredito. Espera só um minuto. Ele correu, me deu um presente típico do seu país e me deu a bandeira do seu país. Eu tenho essa foto. E depois ele pediu uma coisa. A gente pode tirar uma foto com o seu chapéu? Por que eu estou contando isso para vocês? Ali eu senti a responsabilidade. Não era uma idolatria. Não era uma questão de ver artista. Não era nada disso. Eu sou um irmão em Cristo Jesus. Mas para ele colocar o meu chapéu, eu me senti como Elias e Eliseu. Joga a sua capa para mim. Eu não levei aquilo para o lado da arrogância e da exaltação, mas da responsabilidade e do agradecimento. Porque eu nunca podia imaginar que enquanto eu estava na TV Novo Tempo gravando um programa, ou da minha casa gravando um vídeo para colocar no meu canal, do outro lado do mundo, alguém estava ouvindo para aprender português e aprender da palavra, e hoje está se preparando para pregar o Evangelho no mundo. Foi batizado. Glória a Deus. E ele está assistindo a gente. O caso é real. Conta o nome, Rodrigo. Não posso. Porque nem a família sabe da decisão que ele tomou. E em alguns desses países, se você se tornar cristão, a punição pode ir desde você perder a herança familiar até ser morto por um parente. Por isso que eu tenho que contar a história sem dizer em que país ela aconteceu e nem o nome da pessoa. Mas Deus está trabalhando aqui. Sabiam que tem muitas pessoas que sonham o mesmo padrão de sonho, e quando o missionário chega até ele, ele fala, eu já sonhei com isso aí que você está me falando. Irmãos, Deus está movendo os ventos. Jesus está para voltar. Preste atenção numa coisa. Eu não sou alarmista, não sou sensacionalista, mas preste atenção numa coisa. Se você que está em casa, você que está aqui, estudar Apocalipse 13, você verá que os últimos eventos da história do mundo, tanto da pregação do Evangelho, quanto do anticristo, deverão ser eventos mundiais. O Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. O anticristo vai colocar a sua marca sobre todas as pessoas, exceto o remanescente fiel. É mundial. Agora, desde o dilúvio, nunca mais houve um evento mundial na Terra. Nunca mais. A Primeira Guerra Mundial não foi mundial. O Chile não participou da Primeira Guerra Mundial, então não foi mundial. Angola não participou. A Segunda Guerra Mundial também não foi guerra mundial, apesar de chamarem assim. A peste bubônica também não foi mundial. A gripe aviária não foi mundial. E o Covid?
Foi ou não foi? Sim ou não? Desde o dilúvio até o Covid, nunca tínhamos tido um evento mundial. A partir do Covid, o mundo se desenha para eventos mundiais. Tudo agora é mundial. Uma crise econômica é mundial. Uma guerra é mundial. Eu acabei de chegar de Israel agora. Viajei quase 30 horas por vários países para chegar aqui em Brasília. E qual que é o receio do mundo? Que haja uma guerra mundial, e dessa vez, diferente da guerra de 1914 e 1945, essa seria uma guerra mundial. Vocês estão vivendo a geração onde a palavra mundial não é apenas um símbolo, é uma literalidade. Agora vivemos uma época que o evangelho pode ser pregado no mundo inteiro, que eu da minha casa posso pregar para alguém na janela 1040, porque Deus faz chegar lá através da internet. Em países onde é proibido, e o Espírito Santo está usando tudo isso, pessoas, vozes, técnicas, TV, rádio, internet, você, para pregar o evangelho. Eu quero hoje orar por você, para que Deus dê a você o privilégio que Ele tem dado a mim e a outros pregadores. Que alguém amanhã possa encontrar e pedir para tirar uma foto com o seu chapéu. E você vai falar: Senhor, vale a pena. Porque hoje eu estou falando aqui desse palco, mas no passado eu estava sentado aí ouvindo o pastor Alejandro Bullion. Se Deus me tirou da arquibancada e me trouxe aqui, Ele pode fazer isso com qualquer um de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus agora. Vamos falar: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você que está em casa, tome a sua decisão agora em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Mateus Rizzo que toque uma música aqui, que eu quero terminar com uma oração e com você em casa. Eu vou pedir licença ao auditório que está aqui, porque eu quero falar com você que está em casa. Depois eu falo com vocês. Presta atenção. Daqui a pouco eu vou falar com vocês que estão aqui. Há milhares de jovens, mas nesse momento eu quero falar com quem está em casa. Vou colocar no ponto aqui para que eu não fique muito fora da iluminação. Você. Eu não sei de que lugar do Brasil ou do mundo você está me ouvindo, mas eu sei que o Espírito Santo pode estar em você nesse momento. Deixa Deus falar ao seu coração agora. Eu conclamo você que está afastado do evangelho, que saiu da igreja, a voltar para os caminhos do Senhor. E eu quero que você deixe nos comentários da rede social que você está assistindo: eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal. Escreve agora, em nome de Jesus. E escreva também: eu quero ser um missionário. Eu quero conhecer a Bíblia. Escreva. Tome a sua decisão agora em nome de Jesus. Deixa Ele pegar na sua mão. O apelo que eu faço a você agora foi um apelo que um dia fizeram para mim e eu atendi. E se você ainda não é batizado, procure a igreja, procure conhecer a Bíblia e desça as águas batismais. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Ele voltará com poder e grande glória para buscar você. E aquela dor que você está sentindo agora, ela vai desaparecer. Está na hora de ser feliz. Deixa Jesus inundar a sua vida. E eu vou pedir todos os jovens que estão aqui agora para fecharem os olhos e intercederem por você que está me assistindo de casa, que está com essa dúvida aí. Eu quero que agora você entenda que tem 18 mil jovens intercedendo por você. Você não está sozinho. Você e Jesus serão sempre a maioria. Vocês aqui, intercedam por quem está em casa que não pôde vir. E eu quero orar por você nesse momento. Feche o seu olho. Amado Senhor, em nome de Jesus,
eu e milhares de jovens aqui nesse estádio estamos intercedendo diante do teu altar pelos que estão em casa nos assistindo. Que o teu poder esteja com eles, Senhor. Que se eles se sentirem fracos, que o Senhor possa pegar na mão deles. Dá, Senhor, a força que em nós mesmos nós não temos. Vá, Senhor, até onde a palavra do pregador não consegue alcançar. Que a tua palavra viva seja a espada de 2 gumes afiada, que corta medula e ossos. Fala ao nosso coração, Pai. Tira a dor, tira o medo. Aceita, Senhor, esses que estão agora, nesse momento, entregando o seu coração a Ti. Eles te querem, Senhor, eles estão aceitando a Jesus como seu salvador pessoal. Toca na vida deles, Pai. Mostra que o Senhor é Deus e que através da internet o teu Espírito está chegando até eles. Que possamos ouvir de conversões, de retornos para o teu caminho. Produza missionários, Senhor. Traga trabalhadores para a tua seara. E guarda a tua palavra no nosso coração, Senhor, para que não pequemos contra Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.